Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 42. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus por mais esse dia maravilhoso que Ele tem nos dado, mais um dia que nos fez o Senhor, amém? E nós devemos agradecer ao Senhor por tudo, agradecer à igreja, ao convite, o pastor Daniel Gonçalves, todo o campo, agradecer ao campo do Parque Santa Bárbara que está aqui conosco, amém? Maravilha, tá? Os demais convidados, amigos, parabenizar, né, os obreiros que foram consagrados, a irmã Luci, o irmão Robson, a irmã Maria, o presbítero Enéas, as missionárias Euseli e a Simone. Que Deus use vocês poderosamente. O dia chegou e agora é continuar na caminhada, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, a glória a Deus. Aleluia. Salmo 42 diz assim a palavra do Senhor: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a procissão, com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Se assente adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu fico feliz, mais uma vez, estarmos aqui, e parece que toda vez que eu venho aqui, é festa. Toda vez que eu venho aqui, é festa. E eu tenho dito, eu me lembro da última vez que eu preguei aqui, e eu disse assim: a gente só tem que comemorar depois da vitória, e depois da vitória a gente faz festa. Depois que a gente consegue a vitória, a gente faz festa. Aleluia. Glória a Deus. E o povo avivalista é um povo que gosta de festa. É um povo abençoado, um povo festeiro. E nessa noite, a palavra que Deus tem colocado no meu coração é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador? Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor olha dos céus e olha para a terra, e Ele está procurando se acha um verdadeiro adorador. Ele olha dos céus e olha para a terra, e Ele que está procurando alguns tipos de pessoa. E um dos tipos de pessoa que Ele tem procurado é aquele que o adore em espírito e em verdade. Eu queria ser um adorador por excelência. Eu queria que o Senhor olhasse lá do céu e dissesse para mim: você é um adorador por excelência. Gostaria que Deus olhasse do céu, eu tenho certeza que Ele está olhando dos céus agora para este lugar, e está dizendo: aqui tem um grupo de pessoas que são adoradores por excelência, que não mediram tempo, não viram feriado, não mediram esforço, deixaram algumas coisas, deixaram cidades para estar aqui, celebrando e adorando a Deus, juntamente conosco. Parabéns, jovens avivalistas, parabéns, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. E é marcante nas nossas vidas. Você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí? Ele está olhando para você. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para nós. Eu quero falar para você um pouco desse salmo. E depois eu vou para um outro salmo um pouquinho mais à frente. Esse salmo fala de um povo que estava sentindo saudades de adorar a Deus.
saudade de estar na presença de Deus, saudade de ir à casa de Deus, porque eles estavam distantes, e eles deveriam estar levando dias e horas para chegar até o lugar da adoração. E ele diz: olha, eu me lembro quando em procissão nós íamos um ajudando o outro, um dizendo ao outro: olha, eu sei que você está cansado, eu sei que você está abatido, eu sei que você está com os pés doendo, mas nós vamos chegar em Jerusalém, nós vamos chegar lá e vamos adorar ao Senhor naquele lugar. Povo em procissão, e eles não iam reclamando, eles iam em festa, eles iam festejando, um ajudando o outro. E eu me lembro, e eu vendo esse texto, às vezes eu sinto saudade. Às vezes, quando a gente chega ao Senhor, nos primeiros anos, a gente não vê a hora de ir para a igreja. Amém ou não amém? Amém ou não amém, querido? Às vezes você fala: poxa vida, que dia que vai ser a vigília? Que dia que vai ser o ensaio? Que hora que vai ser a escola dominical? Que hora que vai ser? E parece que com o decorrer dos tempos, a gente começa a olhar as situações e as coisas, e a gente vai desanimando. Esse povo, eles estavam eufóricos desse jeito. Ele diz assim, ó: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele estava dizendo: quando vai chegar a hora do culto? Que hora vai ser a hora para eu ir celebrar ao Senhor, no santuário do Senhor, e adorar ao Senhor? Nós, como crente, como adoradores, temos que ter essa sede. Sede de Deus, sede das coisas de Deus, sede em adorar a Deus, em buscar a Deus, em servir ao Senhor. Eu me lembro agora, eu quero falar para vocês de um adorador por excelência, de um homem que foi escolhido por Deus e chamado por Deus para ser um adorador por excelência. O nome dele é Asaf. Asaf, a história conta que Asaf foi um salmista tremendo. Está escrito que, na Bíblia Sagrada e nos escritos, que da família de Asaf, nos salmos, tem 12 salmos que eles são encarregados de terem escrito. 12 salmos vieram da família de Asaf ou do próprio Asaf. Asaf era um homem que desde criança, no coração dele, pulsava a adoração a Deus. No coração dele, desde criança, ele já sentia a presença do Deus vivo. Ele sentia que tinha alguém especial, que ele deveria adorar, que ele deveria levantar de manhã, cantar louvores a ele. Ele passando as lutas e tribulações, ele adorava a Deus. E a Bíblia diz que Asaf era um homem que na sua mocidade não se ficava apenas na intenção, mas a Bíblia diz que Asaf tinha um chamado de adorador. Ele sabia que ele tinha sido chamado para adorar a Deus. Hoje os nossos cantores, né? Eles gostam de ser chamados de levitas, cantores. Mas se é levita, se é cantor, é chamado de Deus, amém? Ministério é sacrifício, ministério é comprometimento, ministério é visão, ministério a gente abre a mão das coisas, e a gente que é chamado para adorar a Deus, então eu me abro daquilo que eu quero, e faço aquilo que o chamado tem para a minha vida. Isso é ministério, isso é levita do Senhor. Asaf sabia disso, e ele quando criança, a Bíblia diz que num período o rei, voltando para Jerusalém, depois de trazer a arca do Senhor, de buscar a arca na casa de Obed-edom, ele vinha voltando e trazendo a arca. E a Bíblia nos diz que Davi, um adorador por excelência, Davi, um cantor por excelência, Davi, um homem que escrevia salmos maravilhosos. Você já deve ter cantado algum salmo do Davi, amém? Amém ou não amém? E quando esse menino vê Davi, ele começou a admirar a Davi. E falou: eu quero ser um adorador igual a ele.
Eu quero ser um adorador igual a ele. E a Bíblia diz que esse rei Davi, quando está entrando na cidade, ele estava tão alegre, e ele começa a saltar e a cantar de alegria, diante do povo, pela glória de Deus, pela conquista que Deus tinha dado a ele. E quando ele conquistava, ele celebrava ao Senhor, ele cantava ao Senhor, ele fazia salmos ao Senhor, dos livramentos que Deus tinha dado a ele. E ele encontra um dia com um rapaz chamado Asaf. Asaf, em 1 Crônicas, capítulo 6, abra comigo se você quiser me acompanhar. Eu não marquei o tempo, eu tenho 40 minutos. Que hora que vai dar 40 minutos? Por favor, pessoal, me ajuda aí. Que hora que vai dar 40 minutos? Quanto? Depois vocês me avisam aí. 11 horas, aleluia. Eu gostei, gostei, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31. E esse jovem, um dia, ele encontra Davi, e Davi, ao pôr a mão nesse moço, ao olhar esse moço, Davi vê nele a unção de músico, a unção de levita, a unção de um homem que adora a Deus. E Davi diz para ele: olha, Deus te chamou para o ministério, e eu como rei, vou colocar você a unção e o reconhecimento para ser um levita do Senhor. Eu tenho dito, as pessoas têm dito assim: olha, mas Deus me chamou e não precisa de ninguém pôr a mão na minha cabeça. Não, Deus chamou, mas precisa ter o reconhecimento das autoridades. Por isso que foi feito isso aqui. Por isso que isso foi feito aqui. Porque Deus chamou, mas tem a legitimidade da autoridade dada por Deus. É isso que foi feito aqui hoje. Por isso que eles estão em festa. E por isso que terão um ministério abençoado. Abençoado. Olha, querido, e o rei chama esse jovem, e diz para ele no verso 31, são estes o que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. E ele vai dando o nome das equipes. E chega lá no verso 39. E seu irmão Asaf estava à sua direita. E ele constitui então Asaf o líder, o chefe da ministração na casa do Senhor. Ele constitui Asaf, um jovem ainda, e ele diz: olha, Asaf, eu vou construir uma casa para Deus, e nessa casa terão pessoas que louvarão ao meu nome, continuamente, que louvarão ao nome do Senhor, continuamente, dia e noite, e você é um dos escolhidos para fazer parte, para celebrar dia e noite na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Oh, aleluia! Asaf então se sente de gozo, Asaf então se enche de alegria, recebe aquela unção de Deus, conferida e autorizada pelo rei Davi. Asaf então tem essa unção e essa bênção sobre a sua vida, e Asaf gostava de tocar os seus instrumentos, gostava de tocar os seus alaúdes, gostava de tocar as suas harpas, gostava de tocar o símbolo, os instrumentos preferidos de Asaf. Asaf tinha os seus instrumentos, ele construía alguns instrumentos. Ele falava assim: esse instrumento que eu estou construindo é para adorar a Deus, porque a minha vida é a vida de um adorador. Eu quero viver adorando a Deus, eu quero estar na presença do Senhor adorando a Deus. Asaf então era um adorador por excelência. Asaf era um judeu da tribo de Levi, músico por vocação. Asaf era um homem que tinha um ministério dado por Deus. Asaf era um homem
que sabia que a vida dele era louvar e bendizer o nome do Senhor. Só que o tempo vai passando. E Deus coloca Davi tem um desejo no coração. E Davi fala assim: eu vou construir uma casa para Deus, onde essa casa haverá louvor perpétuo. Davi olhou para a vida dele e falou: eu sou um rei. Eu moro em um palácio lindo, maravilhoso, e meu Deus habita em tendas. Vou fazer uma casa para Deus melhor do que a minha, porque Ele merece. E ele, então, vai e pede o conselho de Natã, e Natã fala assim: seja feito. Mas o Senhor vem para Natã e diz assim: Natã, não será Davi que vai construir essa casa, porque a mão dele é mão de sangue, será o seu filho Salomão. Mas nesse período, ele já separa os cantores, os ministros, os materiais, e tudo para fazer o templo. Para o Senhor nós temos que dar o melhor. E Davi põe a porção dele, a melhor. Diga assim comigo: para o Senhor, eu devo dar o meu melhor. Dê para o Senhor o teu melhor. Pastor, mas eu não canto bem, eu sou meio desafinado. Dê para o Senhor o teu melhor. Senhor, mas eu ganho pouco, eu vou dar 10 reais de dízimo. É o seu melhor? Dê para o Senhor o teu melhor. Ah, mas eu sou diácono. Dê para o Senhor o teu melhor. Mas eu queria ser um pastor. Dê para o Senhor o teu melhor, porque Ele quer o teu melhor. Aleluia. E Davi diz assim: então que assim seja. E ele separa todos os materiais. Só que os anos vão passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai levando. Davi vai envelhecendo. Davi morre. A Bíblia diz que Davi morreu farto de dias. Davi morreu farto de dias. Assim como aquele jovem estava adorando a Deus no santuário, e tinha uma adoração por excelência. Davi vai ficando velho e Asaf também vai ficando velho. Chega uma hora que era um costume do povo judeu, ir lá no tabernáculo, assim como é o nosso costume às vezes, como o pastor Daniel disse aqui, vai chegar uma hora que nós vamos passar o bastão. E de repente o bastão vai cair na tua mão. Se prepara, porque de repente o bastão pode cair na tua mão. Você pode ser o próximo levita que vai tocar aqui em cima. Você pode ser o próximo regente que vai estar aqui em cima. Você pode ser o próximo cantor que vai estar aqui em cima. Ou se coloca na posição. Você pode ser, de repente, o próximo presbítero, diácono, diaconisa. O bastão tem que ser passado para alguém. A obra tem que continuar. Então, e esse homem vai envelhecendo. Asaf vai envelhecendo. E os cantores mais novos assumem o lugar. Porque era o costume. O mais velho ensinava o mais novo. Pastor, nós temos a obrigação e a função, pessoal, de ensinar os mais novos e fazer discípulos. Amém ou não amém? Nós temos o dever de ensinar e passar os ensinamentos. Pais, vocês têm o dever de passar e ensinar. Levitas que tocam na casa do Senhor. Às vezes, a gente tem um problema que na igreja tem poucos levitas, mas às vezes tem muitos tocadores. É o dever nosso, levita do Senhor, ensinar outro tocador para tocar na casa do Senhor. A adoração. Então, Asaf fez isso. Ele treinou outros para assumir o lugar dele, porque ele já estava envelhecendo. Asaf envelhecendo. E a casa do Senhor sendo construída. Asaf já estava velho. E Asaf, então, foi jubilado. Muita palavra que pastor teme, tem medo. Ai, meu Deus, a jubilação. Vou ser jubilado. E às vezes a gente está velho lá com 95 anos, quer subir no púlpito, quer pregar ainda. Ele fala: não, pastor, mas tem um rapaz novinho com 24 anos. Deixa que eu vou pregar. Amém ou não amém? E a gente gosta de ouvir os mais velhos, porque dos mais velhos vem experiência, dos mais velhos vem sabedoria, vem ensinamento de vida. Mas os mais novos têm que aprender com os mais velhos. Amém ou não amém? Coisa linda, coisa maravilhosa. Asaf, então, é tirado do santuário e é mandado para sua casa.
Todos os sacerdotes levitas colocavam as suas roupas, as suas túnicas de adoração, as suas vestimentas de louvor, as suas vestes para estar ministrando diante do Senhor. E Asaf vai para a sua casa. Está lá na sua casa. A Bíblia diz, mas então chegou um dia que Salomão termina o templo. Salomão então termina o templo. Mas ele lembra de uma coisa. Meu pai me deixou algumas ordens. Meu pai me deixou dizendo que tinha um grupo de pessoas que são adoradores na casa do Senhor. Meu pai falou para mim que tinha separado homens, famílias, que seriam adoradores na casa do Senhor, que eles não teriam terra, que Deus não lhe deu porção de terra, mas Deus deu-lhe a porção para serem adoradores e viverem do santuário adorando a Deus. Se você tem um chamado de adorador e vai viver adorando a Deus, Deus vai honrar isso em nome de Jesus. Se teu chamado é para ser um pastor um ministro de período integral, vai, porque Deus está dizendo, se é assim, Ele confirma. Porque esse chamado sacerdotal era um chamado que não tinham terra, era um chamado que eles ganhavam, estavam ali, recebiam o dízimo do povo, apenas para ministrar na casa do Senhor, dia e noite, noite e dia. E Asaf está na casa dele. Salomão então termina a obra. E Salomão diz assim, meu pai disse que tinha 2 líderes, que eram 2 líderes por excelência. Aonde eles estão? E aí diz, olha, um já está aposentado, já estão aposentados. Já estão aposentados. E Salomão diz assim, mas aonde eles moram? Mande buscá-los, porque chegou a hora que eu vou consagrar o templo, e eu quero que eles venham e ministram na casa do Senhor. Que eles ministram a adoração ao Senhor, porque eles são adoradores por excelência. Então Salomão manda buscar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 5. Asaf já estava com uma idade avançada. Então você imagina, Davi viveu muitos anos, conheceu Asaf moço, Davi morre, Asaf cresce, constrói o templo. Asaf estava numa idade mais ou menos de uns 65, 67 anos de idade. E quando ele recebe aquela notícia, ele fala, eu ainda posso adorar a Deus. Às vezes você diz assim, mas eu já estou ficando velho, as pessoas estão me colocando de lado, mas Deus manda dizer para você, ainda há um tempo para você continuar adorando a Deus. Asaf, com 65 anos de idade, é chamado ao templo. Chamado ao templo. E Salomão diz, você vai ser um dos líderes para adorar a Deus neste lugar. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12. O verso 6 diz assim, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais exterior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas do querubim. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Verso 9, 2 Crônicas 5. Os varais sobressaíam tanto, que as pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, e saíram do Egito. Quando saíram os sacerdotes dos santuários, porque todos os sacerdotes que estavam, se santificavam, se respeitarem o seu turno, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã,
Eles estavam lá no santuário, convocados pelo o rei Salomão para adorar ao Senhor e prestar um culto ao Senhor. 65 anos de idade. Deus não esqueceu dele. Deus não esquece dos seus verdadeiros adoradores. Oh, ali estava Asaf. Ali estava Asaf. Oh, aleluia. A Bíblia diz que esse menino, esse homem, agora pai de filhos, casado com os seus filhos, de repente ele tinha dito para a esposa dele: ô mulher, eu aqui agora sentado em casa, na cadeira de balanço, como eu queria estar no templo adorando ao Senhor. Que falta que eu sinto de estar na casa de Deus adorando ao Senhor. E de repente chega o emissário do rei e diz para ele: Asaf, o rei te chama. O rei te chama. O rei te chama. Mas eu quero que você vá comigo agora para o Salmo 73. Esse mesmo Asaf, que era um adorador por excelência, que tinha o chamado de Deus por excelência. Esse mesmo Asaf, que servia a Deus por excelência. Esse mesmo Asaf, de repente pode ser a condição que você se encontra nessa noite. Esse mesmo Asaf, por ver a corrupção, por ver os homens maus se saindo bem, por ver a maldade, por ver, às vezes, a justiça sendo não feita e a injustiça operando. Não estou falando do Brasil, amém, amém? Amém. Asaf, ele escreve um salmo, Salmo 73. Esse salmo é desse cantor por excelência. Esse salmo é desse músico por excelência. Salmo de Asaf. Ele começa o salmo dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa o salmo dizendo assim. Ele começa: com efeito, Deus é bom. E ele diz no Salmo, o Salmo 73, verso 2. Mas eu, Asaf, por ver tudo isso, por ver que às vezes a vida nos prepara algumas coisas e situações que nós não gostamos, e às vezes que nós nem aceitamos, ele começou a desfalecer, ele começou a dizer: será que vale a pena servir a esse Deus a todo tempo? Quando eu olho para os homens, e ele vai dizendo nesse salmo, ele diz assim: quanto a mim, verso 2 do Salmo 73, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele diz: quanto a mim, Asaf, adorador, servo do Senhor, que ama o Senhor, que vivi na presença do Senhor, quase me desvalaram os pés, quase que eu escorreguei, quase que eu caí, por ver algumas coisas. Tem algumas coisas que você vê e te revolta, amém ou não amém? Amém ou não amém? E você fala: pô, mas eu que sou crente, eu que jejuo, eu que oro 3 vezes ao dia, eu que entrego meu dízimo. E Senhor, e aquele camarada ímpio que não faz nada, parece que está só bem na vida. Amém ou não amém? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes tem umas coisas que dão um piripaque na gente, sim ou não? Às vezes que a gente fica meio revoltado, às vezes a gente fica. Asaf estava nesse estado, e ele começa a dizer, olha aqui, quase, pois eu, olha o que diz o verso 3, eu quero ler o salmo, eu não preciso nem pregar, eu só vou ler o salmo, amém ou não amém? O negócio meu é ler a palavra de Deus. Eu tenho dito lá na minha igreja, lá na igreja que Deus tem dado pela misericórdia para a gente dirigir ali, né? Orem por mim lá, orem pelo nosso campo, é uma igreja abençoada, maravilhosa, povo tremendo, povo abençoado, é aquele povo lá. Ore por nós lá.
Tá? Quanto a mim, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade do perverso, para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha o que ele está dizendo. Parece que você olha para aquela pessoa que não está servindo ao Senhor. Parece que ela vive o dia inteiro sorrindo. Parece que a vida traz todos os favores. Parece que ela não tem problema nenhum. Parece que quando ela sai da academia, ela está cada vez mais forte, toda suada. E parece que ela anda na rua com a cabeça erguida, dizendo: eu não tenho problema nenhum. O meu Deus me dá tudo. E tem uns que dizem: para que eu preciso de Deus se o meu Deus é o dinheiro? E Asaf começa a ver e começa a contemplar isso. Parece que eles não têm preocupação. Parece que eles até que vão viver eternamente. O verso 6 diz assim: daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desabam a boca, e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Parece que eles olham para nós e dizem assim, como está lá no Salmo 42. Aonde está o teu Deus? Parece que às vezes eles nos questionam dizendo: aonde está o teu Deus que não te livra dessa situação? Aonde está o teu Deus que não te livra desse problema? Aonde está o teu Deus? Eu não sou cristão, eu não compartilho dessa fé e sou feliz. Asaf começou a olhar isso, e a isso começou a entristecer o coração de Asaf, um adorador por excelência. De repente está acontecendo isso comigo e com você. De repente você essa semana falou: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Parece que as coisas não deslancham, parece que as coisas não vão, parece que as coisas não acontecem. Meu irmão, eu vou dizer para você, não é pecado. Não é pecado você questionar ao Senhor. Mas não faça disso uma murmuração. Porque a murmuração é pecado. Murmuração é eu e você dizer: Deus não é suficiente para mudar isso. Você crê que seu Deus é suficiente para mudar a situação e a história? Porque você é adorador, eu e você nós somos adoradores. E Asaf continua. E ele continua. E ele diz assim: olha, eu estou entrando em um estado que parece que eu não consigo mudar a situação. Ver o ímpio prosperando, parece que isso está me trazendo um mal. Olha o que ele continua dizendo. Verso 12: eis que são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. O só refletir para compreender isso, achei muito pesado e tarefa demais para mim. Ele disse: olha, isso está tirando o meu sono. Isso está tirando a minha paz. Mas ele volta, e o lugar de adorador é diante do Senhor, amém, amém? O lugar de adorador é no templo do Senhor. Lugar de quem adora é diante dos santos. Lugar de quem adora é na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas depois de tudo isso, vem um negócio na cabeça de Asaf. O verso 17 do capítulo do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
quando você estiver passando por lutas, por problemas e por tribulações, corra para a casa do Pai. Até que eu me lembrei da casa de Deus, porque na casa de Deus você encontra refúgio. Na casa de Deus você encontra conforto. Na casa de Deus você encontra alegria. Na casa de Deus você encontra paz. Na casa de Deus você encontra festa. Na casa de Deus há júbilo. Na casa de Deus você conhece o caráter verdadeiro de Deus, que Deus é bom. E ele diz assim: eu vou render graças a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. E ele entra na casa do Senhor, e ele diz assim, porque o caminho deles são escorregadios. Hoje eles podem estar em pé, amanhã ninguém sabe. Mas eu sei que eu continuando andando com Deus, o meu lugar é eterno. Se eu continuar firme com Deus, o meu lugar é eterno. Eu posso passar lutas e necessidades, até que eu entrei na casa do Senhor, e na casa do Senhor eu entendi que vale a pena eu gastar os meus dias adorando a Deus. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena estar perto do Deus vivo. Vale a pena estar perto do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui, meu amado, o verso 21 do Salmo 73. Estou encerrando a minha palavra nessa noite. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, e ignorante era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na tua glória. Quanto mais eu tenho, eu no céu, não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Por mais que teu coração se desfaleça, por mais que o seu coração chore, lembra que do Senhor vem a tua força, que do Senhor vem a tua fortaleza, que você é um verdadeiro adorador. Ele te chamou para ser adorador. A única coisa que eu sei fazer a Deus é adorar. Ele me chamou para ser adorador. Eu quero ser adorador com excelência. A única coisa que eu sei fazer é adorar a Deus. Eu não sei fazer outra coisa. Você pode não saber pregar, você pode não saber fazer algumas coisas, teatro, mas uma coisa você sabe, e você pode fazer, porque Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. E adorador por excelência. Adorador por excelência. Ah, meu querido, nessa noite Deus tem nos chamado. Oh, aleluia. Você pode estar lá no profundo, lá passando a maior necessidade. Adore a Deus. Você pode estar chorando lá no seu quarto. Chore adorando a Deus. Você pode estar conquistando, assinando a sua casa própria, assinando o seu carro novo, ou assinando aqui o diploma de, olha, recebi lá, passei com 9,5. Adore a Deus. Você pode estar regozijando quando um dos seus familiares aceita o Senhor Jesus. Diga, olha, eu quero aceitar o mesmo Jesus que meu irmão, meu pai, a minha mãe serve. Você glorifica a Deus, porque quando um pecador se arrepende, a festa no céu, porque há um adorador nascendo no reino de Deus. Aleluia. Deus te chamou para ser adorador. Deus te chamou para ser um adorador. Ele diz assim, olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feito. Se coloque em pé adorando ao Senhor. Quero orar com você.
Adore a Deus, diga a palavra de amor a Ele agora. Comece adorando a Deus, diga a palavra de amor a Ele. Você veio nesse lugar para adorar a Deus. Você veio nesse lugar, não foi para ficar com a boca fechada, não. Adore, diga a palavra de amor, diz a Ele: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Pai, essa semana eu passei tribulação, eu estou passando luta, eu passei, meu Deus, às vezes eu até invejei o ímpio, eu até invejei as coisas, meu Pai, dizendo: olha, por que isso não acontece comigo? Mas eis que Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você que você é um adorador por excelência. Você que está me vendo na TV, você que está ouvindo essa palavra, não desanime não. Deus te chamou para você se levantar nesse lugar onde você está e ser um adorador por excelência. Levanta a tua mão e adore, levanta a tua mão e adore, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o adora. Diga para Ele que você o adora. Diga para Ele que você o ama. Oh Senhor, eu só sei te adorar. 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 Oh aleluia. 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 Oh, continue adorando. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Pai, eu sei que tem pessoas que entram neste lugar com o coração apertado. Eu sei que tem pessoas que dizem: olha, mas eu vou me deslocar para ir lá. Deus disse para você vir aqui neste lugar, porque Ele vai mudar a tua sorte. Basta você apenas adorar ao Senhor. Levanta a tua mão no meio da tua tribulação e adore. Levante a tua mão no meio dos seus problemas e o adore. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, dos meus lábios vai sair a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Aqui a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe.
mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, o teu chamado é de ser adorador. Eu quero agradecer pela oportunidade. Que Deus possa continuar falando no teu coração. Em nome de Jesus.